Bem-vindos ao primeiro de dois debates da FIA TV, este com os candidatos à Junta de Buarcos, o próximo com os candidatos à Junta de Tavarede. As eleições autárquicas estão à porta e a freguesia de Buarcos poder-se-á dizer que será uma espécie de segunda Câmara Municipal da Figueira da Foz. E porquê? Porque tem mais de um terço do eleitorado e tem cerca de um terço dos habitantes. Esta super ou mega freguesia, como queira chamar-lhe, resulta da reorganização da administração do território. Passando agora para o debate, convém esclarecer que houve um sorteio e segundo o qual Rui Corado da Silva será o último a falar, começa por esta contagem decrescente, Carlos Tenreiro será o penúltimo, José Esteves o antepenúltimo e Carlos, aliás, será o segundo José Esteves, o primeiro Carlos Batista, o terceiro Carlos Tenreiro e o quarto Rui Corado da Silva. É assim que esta ordem começa e eles começam precisamente por apresentar-nos as linhas programáticas do vosso manifesto eleitoral. Têm 5 minutos cada um e depois passamos para o debate propriamente dito, que termina com 1 minuto para cada um poder apelar ao voto ou dizer aquilo que achar que deve dizer relativamente à vossa candidatura. Vamos começar então pelo Carlos Batista, é o primeiro a usar da palavra, tem 5 minutos, se quiser aproveitá-los todos. São seus, se não, passamos depois ao próximo candidato. Passa pelo Carlos. Obrigado. Pela CDU, deixe-me dizer já agora, pela CDU, José Esteves está aqui pelo PS, Carlos Tenreiro pela coligação Somos Figueira e Rui Corado da Silva pelo Bloco de Esquerda. Carlos Batista. Então, boa noite. Começava por agradecer à Figueira da TV esta oportunidade que dá à CDU poder colocar em debate e debater algumas questões ligadas à freguesia. Queria saudar também os candidatos aqui presentes, aqui do painel, saudar também todas as pessoas que nos estão a ouvir e a ver através da Figueira TV e uma saudação especial a todos os figueirenses, porque eu recordo aqui que faz hoje 131 anos que a Figueira foi elevada à cidade. Posto isto, ia começar, portanto, para a apresentação, da minha apresentação. Portanto, eu sou Carlos Batista, 65 anos, profissão de desenhador naval, na situação da reformado, casado, pai de 2 filhos e netos. Eu gostava de colocar, antes de ir concretamente ao programa da CDU, dos objetivos que temos para esta freguesia, para a freguesia daqui agora chamada de Buarcos, colocar algumas questões em relação à minha participação cívica durante a minha passagem por esta vida. Antes do 25 de Abril, portanto no fascismo, fui sindicalista, combati nos sindicatos metalúrgicos todos os sindicatos que eram corporativistas, participei na criação da primeira comissão, depois após o 25 de Abril, na primeira comissão de trabalhadores no distrito, que foi a comissão de trabalhadores dos estaleiros navais de Mondego. Participei e era membro da Comissão Coordenadora da Indústria Naval, uma comissão a nível nacional para toda a indústria naval do país. Fui delegado e dirigente sindical dos metalúrgicos e presidente também dos sindicatos metalúrgicos de Coimbra e Leiria. Sou militante do PCP e dirigente do PCP desde 1974. Fui candidato pelo Distrito de Coimbra à Assembleia da República, eleito pela CDU deputado municipal, candidato à Câmara nas listas de CDU várias vezes e fundador e presidente de ação da Associação Recreativa Malta de Viso. Como sabem, realiza e organiza todos os anos a maior festa da sardinha e a mais antiga de Portugal. Posto isto, vamos então à lista e à equipa que constitui a CDU para a candidatura à freguesia de Buarcos.
Portanto, é uma equipa que tem demonstrado ao longo da sua vida e da sua maneira de estar, dedicação à causa pública, com preocupações muito elevadas sociais. É diferente pelo trabalho, pela sua honestidade, pela competência, e isto prova-se nas autarquias onde a CDU é poder. Leva de facto à frente e as populações sempre reconhecem esse trabalho. Quanto às linhas programáticas em que esta equipa se debruçou nos transportes, a criação de um sistema de transporte sustentável, adequado às necessidades da freguesia e dos cidadãos, articulada com os demais serviços de transporte. Tem 1 minuto, Carlos. Sim. No arruamento e trânsito, reabilitação de vários estradas, no ambiente, criação de espaços verdes nas diversas zonas da cidade. Atenção aqui, nos espaços verdes, à Serra da Boa Viagem, nós propomos e registramos aqui e sublinhamos a Serra da Boa Viagem e a sua flora numa perspectiva preventiva, não depois disso. Uma outra questão que nos preocupa bastante é aquele espaço que agora foi desocupado pela Simpor. Nós temos propostas concretas para esse espaço, que é a valorização e classificação dos terrenos da Simpor, enquanto área de usufruto público, criação de um núcleo museológico dedicado às antigas atividades produtivas, defesa, valorização e promoção das falésias e do património arqueológico e geológico. Deixe-me só acabar aqui este ponto. Sim, mas concluir as Desculpe lá. já está. Defesa, valorização e promoção das falésias do património arqueológico e geológico único da Europa. Vamos agora passar a palavra a José Esteves, do PS. O que é que quer dizer durante estes 5 minutos? Não vou precisar de tanto tempo. Em primeiro lugar, boa noite. Meus cumprimentos a todos e todos que estiverem a assistir a este debate. Um debate que eu espero que seja feito com elevação. Ouvi atentamente aquilo que Carlos Batista disse. Em alguns pontos eu comungo da mesma opinião. Ainda hoje de manhã estive aqui no içar da bandeira e deu-me um grande prazer assistir a este ato. Sobre aquilo que referiu de sindicalismo, de trabalho, portanto, nos estaleiros, há coisas que realmente são mais aquelas que nos unem, nesse aspecto, que nos unem do que aquilo que nos separa. No que diz respeito aos Zé Esteves, creio que a grande maioria do pessoal da Figueira, da nossa cidade, me conhece, até porque eu estou a exercer funções como Presidente de Junta. As nossas linhas programáticas estão no terreno, estão à vista. Queremos avançar com confiança e aquilo que eu prometo, temos obra feita, está aprovado. Demos uma volta a um Buarques que estava esquecido. Ajudámos a cidade um pouco na parte de turismo e está aprovado. Agora, as nossas linhas programáticas, aquilo que prometemos é trabalho, dedicação e mais dedicação. Quero agradecer ao meu Executivo todo o trabalho feito. Quero que fique vincado o trabalho feito de tal maneira positivo que a própria oposição camarária, a nossa própria Assembleia de Freguesia o elogiaram, portanto, se disseram bem, não podem agora dizer que não fizemos. Até usaram isso como porta-bandeira deles para, de alguma forma, agredir o Sr. Presidente João Ataíde. Portanto, isso é inegável. Ninguém nos pode tirar essa honra e esse mérito. E não vou usar o tempo, vou acabar. Vamos avançar com confiança e demonstrarmos que estamos aqui à disposição de todos os figueirenses para, em conjunto, fazermos uma cidade e um local e um sítio onde possamos viver com qualidade. Pois houve cerca de 2 minutos e meio. Não é preciso tanto.
Vamos passar agora a Carlos Tenreiro, o candidato Somos Figueiras. Vamos falar do candidato da CDU e o candidato do PS. Carlos Tenreiro tem 5 minutos para apresentar o seu programa. Muito obrigado. Vou dizer porque é que se candidatou. Muito obrigado. Desde já, saudar esta iniciativa da Figueira TV, saudar os candidatos que estão presentes, o moderador, que já é um habitué e um expert nestas questões, e também todos aqueles que, obviamente, estejam a acompanhar esta transmissão, que, ao que parece, será colocada no ar. Dizer que sou um estreante absoluto, ouvir as palavras do Carlos Batista e comparar com a minha intervenção em termos políticos é uma novidade para mim, mas não é por isso que não estou aqui com empenho e com determinação para levar de vencida esta candidatura e de me apresentar a mim e à minha equipa como uma candidatura válida, uma candidatura que pretende, acima de tudo, dar um outro exemplo de gestão, porque efetivamente o fenómeno é outro. Deixou de haver a freguesia de São Julião e a de Buarcos em separado, estas duas grandes freguesias uniram-se. Eu, por questões de razão familiar e pessoal, tenho uma ligação muito grande, afetiva, quer a Buarcos, quer à Figueira da Foz, e por isso mesmo aceitei este desafio, porque entendo que eu estou em condições de poder olhar, quer pelo sul da freguesia, quer pelo norte da freguesia, com a mesma determinação. Tenho uma grande ligação e afetividade pela minha infância e minha adolescência em Buarcos, tenho uma grande afetividade e uma grande determinação em cuidar do sul da freguesia, pelo facto de ter aqui a minha vida estabelecida no lado da cidade da Figueira da Foz. São estas as razões que me trazem aqui e, nesse sentido, apontaremos, e para além de possuir uma equipa que eu julgo bastante competente e polivalente, uma equipa que está efetivamente distribuída bem em termos geográficos, sejam eles mais ligados ao norte da freguesia, sejam outros mais ligados ao sul da freguesia, penso que poderemos fazer um trabalho exemplar. Como disse da apresentação, trata-se de uma freguesia que configura quase um mini município, tem outro tipo de exigências, impõe outro tipo de contributos, impõe saber trabalhar em equipa, impõe ter certas especificidades para, enfim, enfrentar este novo desafio. A questão da limpeza e do asseio e da preservação do equipamento público é ponto primordial, sem esquecer, obviamente, a questão da componente da ação social, assim como não poderemos também esquecer todo o contributo que terá que ser prestado ao nível associativo e depois, obviamente, mas ao longo do debate iremos falar sobre outras questões, sem também não esquecer o turismo. No turismo temos questões muito profundas a tratar, temos a questão do areal da Praia da Figueira da Foz, que é importantíssimo e tem que ser revisto e rapidamente para colocar a Figueira, como todos desejamos, como um destino turístico por excelência da Península Ibérica. E temos também a questão do Cabo Mondego, obviamente, e da Serra da Boa Viagem, a nossa joia da coroa. E, portanto, são todos estes vetores que me levam a trazer aqui esta candidatura. São estas questões que me fazem, com muito orgulho, assumir esta candidatura, pelo seguinte: sempre ouvi do poema e da música famosa que divulgou a Figueira por vários pontos do mundo, que a Figueira é o rio, é a serra e é o mar. E esta freguesia, esta grande freguesia, neste momento, exemplifica a letra do poema. E é nesse sentido que eu quero abraçar este projeto e é nesse sentido que eu e a minha equipa estamos preparados e sentimos confiantes para, de facto, olhar quer pelo sul, quer pelo norte da freguesia, porque, para mim, não existem barreiras entre o sul e o norte. E, nesse sentido, entendo e repito, e enfatizo esta questão, estou muito à vontade para abordar toda esta freguesia no seu todo e tratar dos assuntos, quer sejam eles mais específicos de um lado, quer mais específicos do outro, porque conhecemos muito bem. E é tudo que tenho para dizer para já. Passamos agora ao candidato do Bloco de Esquerda, Rui Corado da Silva. Tem a palavra.
Obrigado. Queria também saudar os outros candidatos que estão aqui presentes e as pessoas que se deslocaram aqui as poucas pessoas para assistir a este debate. Eu acho importante a discussão, os temas ligados às freguesias, acho muito importante e lamento, não só aqui a nível local, mas como a nível nacional, em geral, as freguesias são um tema que são um bocadinho deixado de lado. Eu julgo que o trabalho nas freguesias é muito mais importante do que a visibilidade que lhe é dada. Eu vou usar aqui umas linhas gerais que são resultado da reflexão e de estudo que é feito aqui a nível local, mas também a nível nacional pelo Bloco e por muitas associações que trabalham connosco, muitas delas de pessoas que nem sequer votam no Bloco, mas com as quais trabalhamos, e que resultaram numa série de linhas programáticas gerais do Bloco para as freguesias e depois de um trabalho local, de muita reflexão, de muita pesquisa que foi feita aqui, de muito trabalho de terreno que nós também temos. Eu vou dar 4 pontos que caracterizam, vão as linhas gerais, mais ou menos, do trabalho que nós queremos implementar. Depois há pontos muito mais específicos a tratar à medida que o debate se for desenrolando. Um ponto muito querido para nós é a questão da democracia participativa. A democracia participativa é um instrumento que se pode implementar perfeitamente a nível das freguesias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as populações, o número de pessoas que compõem uma freguesia está mais ou menos adaptado a este mecanismo. Este é um mecanismo que permite que em grandes projetos, em projetos que afetam muito a freguesia, que haja uma participação direta das pessoas. Esse projeto é apresentado publicamente, as pessoas discutem-no, votam-no e depois, quando ele é implementado, têm a capacidade de fazer algum controle à implementação do projeto e, quando ele acaba, vão ver se o caderno de encargos foi cumprido. E isto evita que haja muitas situações de fraude que nós, infelizmente, conhecemos aqui na Figueira. Também permite que haja um controle mais rigoroso das contas. Portanto, é um projeto que nós já temos apresentado noutras freguesias a nível do país e que tem sido aprovado sistematicamente nas freguesias onde o Bloco tem estado presente. Outra questão muito importante, e porque estamos numa época de crise e de austeridade, é o apoio e a inserção social. Nós aqui na freguesia de Boarcos e São Julião tivemos casos de despedimentos em quantidade assinalável, no caso do Cabo Mondego e também no caso do Casino. Ao longo destes últimos 4 anos tivemos várias dezenas de pessoas que foram despedidas. Portanto, é uma questão importante a acompanhar aqui na freguesia e também este trabalho social tem que ser um trabalho em que haja uma preocupação de reinserir as pessoas na sociedade, não deixar as pessoas só agarradas a algumas boias de salvação sociais que existem, é ter uma preocupação que essas pessoas possam ser reinseridas na sociedade. Outro ponto que é muito importante para nós é o ponto da cultura, do ensino, mas em relação à cultura, eu julgo que há aqui uma questão muito interessante que se pode fazer na Figueira, que é juntar o turismo e a cultura. A Figueira é uma cidade relativamente recente, comparada com as cidades mais importantes do país, mas tem pontos históricos muito interessantes. Tem a rede de muralhas defensiva que vai desde Santa Catarina até Boarcos, tem também ali uma zona de muralha junto ao Sotomaior. Tem depois aqui esta zona da Rua da República, até aqui a zona onde nós estamos, onde há uma zona também histórica muito interessante, que está ligada à fase em que a Figueira foi um porto muito importante. E depois há o Bairro Novo, a Arte Nova do Bairro Novo. E uma das coisas... Tem um minuto. E uma das coisas que nós queremos, de facto, fazer é motivar a Câmara, as empresas, todos os atores da Figueira, para concorrermos a concursos internacionais, a fundos europeus. Existem muitos fundos europeus que estão mal aproveitados, que podem ajudar a reabilitar estas zonas e as envolventes. E não reabilitar só a envolvente do Forte Santa Catarina e deixar o Forte num estado pouco aceitável. Esse é um dos erros que foi feito aqui nesta realização do Forte Santa Catarina. Para terminar, um dos pontos fortes do Bloco também é a ecologia. Nós queremos arranjar uma solução definitiva para a questão do areal. No caso da nossa freguesia, é que o areal está demasiado extenso, mas depois a sul há aquele problema de falta de areia. Temos que arranjar uma situação definitiva. Nós temos aqui só soluções provisórias. E
também reabilitar os corredores verdes, o corredor do Val do Galante e o corredor verde das Abadias. E assim chegou ao fim o seu tempo. Agora vamos iniciar o debate. Vamos avançando pela ordem desta primeira intervenção, relativamente aos candidatos que vão falar. Agora é a vez de Carlos Batista, para a primeira pergunta. Carlos Batista, candidata-se a uma... Pergunta é igual para todos? Sim. Candidata-se a uma super freguesia, Buarcos, São Julião, uma agregação resultante da reorganização administrativa das freguesias. Já identificou a especificidade dos problemas desta mega freguesia? E já tem as soluções? Eu identifiquei, dentro da medida do possível e dentro das possibilidades de acesso que tive, alguns problemas da freguesia em todo. Mas antes disso, deixe-me dizer o seguinte. Eu lamento que estas duas freguesias tenham sido fundidas, porque as populações não foram ouvidas para nada disso. Ainda ninguém me conseguiu explicar qual é a vantagem que as populações têm, quer a população de Buarcos, quer a população da Figueira da Foz, na vantagem da união destas duas freguesias, e daí a CDU tomar o compromisso de que, quando houver condições políticas para tal, vai entregar ou vai ouvir as populações para voltar tudo as freguesias como estavam antes. Portanto, isto é um compromisso e é um compromisso que a CDU toma aqui. Em relação à questão que me colocou, portanto, de facto isto é uma mega freguesia, onde os problemas são vários. Eu já coloquei aqui alguns, na questão dos transportes. Eu, por exemplo, a questão da água é para nós um motivo fundamental. Nós não achamos que a água, que é um bem essencial, esteja na mão de quem quiser, de privados. Deve ser um bem que deve ser gerido pelo município, e daí não abdicamos. Bem, e para além disso, o que aconteceu aqui com a reprivatização da água foi não só os maus serviços que pioraram, e para além disso o custo da água, que nós sabemos, somos no concelho onde a água é muito mais, é das mais caras. E a CDU já calculou o preço da remunicipalização da água, e quando falo em preço, refiro-me às indemnizações que a Câmara teria de pagar ou terá de pagar ao concessionário? Eu, para ser sincero, não recalculámos isso, mas não me custa nada dizer e acreditar de que será com certeza mais barato do que aquilo que o município e todos nós pagamos para entregar aos privados toda a rede de água do concelho. A solução para a água é remunicipalizá-la. Exatamente. Para os transportes. Qual é a solução? A solução para os transportes, ou das duas uma, na nossa opinião, a que seria ideal é que houvesse transportes públicos, como exemplo de outras cidades espalhadas pelo país fora. Mais transportes públicos, quer dizer? Ou reorganizar estes de forma a que aquilo que está hoje de facto é degradado. Eu ainda há dias precisei de ir a Lisboa tratar de assuntos. Eu tinha um comboio de manhã, uma hora normalíssima, às 8 da manhã, 8h15, não tinha transporte público para vir para a estação. Com esse mesmo comboio chegou às 9 da noite. Mora na freguesia. Eu moro na freguesia. Já não estou a falar de quem mora fora da freguesia, estou a falar aqui mesmo na freguesia. Esse mesmo comboio chegou às 9 da noite e não houve novamente transportes públicos, seja para onde for. Portanto, reprogramar a concessão dos transportes públicos. É ou programar, ou então o município agarrar isto de uma vez por todas. Esta freguesia também tem potencialidades. Muitas. Também já as identificou? É começar pela sua gente. A maior potencialidade é a gente desta terra.
estão disponíveis para tudo. De qual terra? Terra, eu aqui até falo o concelho todo da Figueira da Foz. Não falo só, em particular, da freguesia de Buarques da Figueira, mas falo de todo o concelho. Portanto, essas pessoas potenciais precisam ser agarradas e organizadas e meter as pessoas a fazer. Não tem sido. E daí se vê um dos maiores flagelos e é um dos problemas que mais nos apoquenta é o desemprego. O desemprego que esta terra tem. O que é que uma freguesia pode fazer para combater o desemprego? Uma freguesia pode incentivar ao pequeno comércio, à chamada da pequena indústria para a zona, nomeadamente aqui na nossa zona, que não seja poluente, estamos a falar disso, é possível para criar postos de trabalho. Não é? Agora, postos de trabalho, é preciso que se diga, postos de trabalho com trabalho digno e com direitos. Não é com trabalho, vai trabalhar agora uma semana e amanhã, da tua casa, já vem. Obrigado, Carlos Batista. José Esteves, há 4 anos candidatou-se à Junta de Freguesia de Buarques. Agora é candidato à Freguesia de Buarques São Julião. O que significa que candidata-se a uma junta que, como disse logo no início, tem cerca de 1/3 dos eleitores e tem mais de 1/3 da população do concelho. E não é a mesma coisa do que gerir a junta de Buarques, só a junta de Buarques. Tem andado a fazer campanha por São Julião, já reprogramou certamente, mentalmente, a sua posição de candidato relativamente àquilo que fez nestes últimos 4 anos, porque a partir de agora, e se ganhar as eleições, vai ser diferente. O que é que acha que vai ser diferente? Jota, quer que eu lhe responda? Quero mesmo. Foi por isso que lhe fiz a pergunta. Ora, em primeiro lugar, que é só um pequenino esquecimento, temos também o Fortim de Palheiros. Não sei se aqui mais alguém sabe, é o Fortim de Palheiros. Está a referir-se ao património da Exatamente. freguesia. Em segundo lugar, há pontos em que também eu comungo. Não concordo, não concordei, e fui daqueles que mais batalhou para que São Julião não acabasse. Perante esta realidade, o que é que poderemos fazer? Nós não podemos prometer, quando formos poder, quando formos executivos, a Junta de Freguesia tem poderes para modificar a situação. Não tem. Não foi isso que eu disse. Não vamos enganar ninguém. Não tem. Não foi isso que eu disse. Eu disse a nível da Assembleia da República. Talvez tenha compreendido mal. Porém, ontem, Percebeste mal? eu queria ver se não demorava 5 minutos. Quero ver se- Não, agora não tem Porque eu sou mais de trabalhar, Agora o tempo conta até eu sou até o mais tempo de trabalhar, total. e já provei isso, do que falar. Mas aqui O canto da aqui sereia. tem de falar, aqui não tem Sim, trabalho o para canto fazer. o canto da sereia existe sim na marcha de vapor. Na prática é que se vêem as ações. Na prática, com trabalho, com dignidade, com seriedade. Então, e na prática, E, portanto, o que é que já programou na sua cabeça de recandidato a uma junta que agora tem mais eleitores e mais habitantes? Calma, deixe-me falar. No entanto, ontem, já nem sei se foi ontem ou se foi anteontem, esteve cá todos, é seguro. Anteontem. Uma promessa que ele fez é que quando fosse governo, quando este governo cair, que vai cair, um governo tem feito tanto mal aos portugueses, não sei que ainda haja trabalhadores que estejam debaixo dessa bandeira. A promessa que ele fez é que iria rever, Revogar. para toda a situação, portanto, daquilo que se passou com os... Essa é que é a resposta em relação às juntas de freguesia, e eu acredito nela. Agora, Enquanto isso não acontecer, Enquanto no isso entanto, não acontecer- o próximo executivo vai ter de gerir uma freguesia com cerca de 18 mil eleitores, tem mais habitantes e não é a mesma coisa do que gerir Buarques. O que lhe perguntei foi, já reprogramou mentalmente a próxima freguesia, Obviamente já que se sim. descolou de Buarques para pensar na freguesia do seu turno, agora também com São obviamente Julião? que sim. Então o que é que E eu identificou sou um para- homem que aceita desafios. Sou um homem que enfrenta tudo o que for necessário para o bem da comunidade. prioridades é que tem para a nova freguesia se ganhar as eleições? Não são 12 eventos, 12 meses, 12 eventos. Quantos vão ser então?
Não sei, nem vou dizer quantos. Uma certeza, porém eu tenho em minha mente, não vou empenhar a freguesia. O que é que quer dizer com empenhar? Está a gestão financeira? Exatamente, gastar aquilo que a freguesia não tem. Então, como é que Isto pressupõe que tenho que fazer uma racionalização dos recursos e, além de que, só depois de tomar posse é que eu lhe posso fazer uma explicação concreta, porque não sei quais são as atribuições que a gente vai ter. Está a descobrir uma nova realidade agora na campanha, relativamente à nova freguesia. Que tipo de realidade? São Julião. E mais. São Julião? E Buarque já conhecia. o que é que quer dizer com O que isso? é que descobriu em São Julião, que ainda não conhecia? Sabe o que é que eu descobri? O que é que o candidato, Como candidato, o que é que eu descobri? Descobri um grande desejo da população de São Julião, de o homem de Buarque vir para a Figueira para fazer coisas que até aqui não então foram não feitas. estão zangados por terem sido criados por Não Buarque? podem estar, porque eu sempre defendi a posição que São Julião ia ficar como estava. E continua a defender E essa continuo a posição. defender. O que não quer dizer que fique bem vincado, que não possa, quero, é um desejo meu, estender a São Julião aquilo que temos feito em Buarque. Comunga com os problemas identificados por Carlos Batista relativamente aos transportes públicos e acha que a concessão da água deve continuar nos privados ou deve regressar? Olha, como é que eu não posso comungar com isso? Claro que sim. Com Sim. quê? Com Claro, só que Está a falar possivelmente dos transportes agora? os transportes de facto estão um bocado caóticos. Antigamente apanhámos já que ver um certo número de coisas em relação aos transportes. Então, porque antigamente apanhava-se um transporte com uma facilidade extraordinária e agora. Mas também há uma situação. Qualquer pessoa hoje em dia é capaz de ter o seu veículo próprio. E, portanto, talvez aí um facilitismo em relação. E não será ao contrário? Utiliza o carro porque não tem transportes que satisfaçam as necessidades e os horários das pessoas que precisam de se deslocar dentro do Conselho? Também aceito isso dessa forma. Relativamente à água, A água é um problema que nos preocupa, obviamente. Que nos mas preocupa, defende sobretudo. a remunicipalização ou acha que deve continuar a estar concessionada tal como está? Não, eu defendo aqui a Câmara que devia ter. Portanto, Obrigado, Carlos. desde que sirva o interesse das populações. Obrigado, José Esteves. Carlos Senreiro, como disse, é um estreante nas lides políticas. Candidato improvável? Não sei. Eu sei que o desafio está lançado, estou no terreno a verificar, e modéstia à parte, a verificar pela forma como temos feito a campanha e pela forma atenta e muito concentrada e muito organizada como temos levado esta campanha, no sentido de querer conhecer e, no local, verificar os problemas da nova freguesia. Já penso que já revela algum indício de queremos fazer bem e de queremos fazer muito mais. E que problemas é que já identificou que considera permanentes resolver? Logo à partida, a beleza natural desta grande freguesia, que pelos vistos até agora sou dos três que até agora falaram, ainda falta aqui também o quarto concorrente, mas até agora não há dúvida nenhuma que eu sou o único que me sinto à vontade com esta união, porque lá está, vai de encontro ao rio Serra e Mar, as grandes potencialidades, o postal desta terra, e portanto aqui sinto que é efetivamente que aqui na congregação de todos estes esforços em termos geográficos e comunitários que podemos de facto dar o salto e conseguir mais para este espaço. Essas são as potencialidades endógenas. E quais são os problemas que identificou? Problemas. Depois o desafio enormíssimo, o norte da freguesia e o sul da freguesia, cada coisa com a sua especificidade. Interessantíssimo, mas todas elas articuladas, interligadas. É claro, olhamos para a cidade da Figueira da Foz, vemos um bairro novo, vemos um bairro das Abadias e depois vemos um bairro da Bela Vista, um bairro da Estação, vemos o São João de Val. Chegamos a Boarcos, vemos a Praia de Boarcos e vemos o Boarcos do Casco Velho. E depois vemos o Alto Forno, realidades completamente também distintas, mas que não deixam de ter uma articulação. E hoje em dia, constato com muita alegria, porque nós temos que olhar para isto com dose de positivismo, não podemos estar aqui com ideias saudosistas, a articulação que toda esta comunidade e que toda esta história e esta envolvência tem trazido às populações. E há uma evolução manifesta. Portanto, o candidato Carlos Carreiro não identifica problemas, só identifica... eu identifico problemas, mas dizer que esta ligação a meios, diria, em termos sociais mais ricos com meios mais pobres e esta possibilidade de uma articulação maior vai, obviamente, fazer com que haja um olhar para todos.
de uma forma muito mais... Mas identificou algum problema ou não? Que o preocupe enquanto candidato, e se for eleito o Presidente da Junta, que seja uma prioridade? Qual é? Vou-lhe dizer duas que chocam. A primeira, à vista desarmada, a falta de asseio e de limpeza, quer na freguesia de Barcos, quer na freguesia de São Julião. Portanto, é perentório, a não ser a linha marginal, é assim, cuidar, e então não ter mantido apresentado. A grave crise económica que o país atravessa e que tem efetivamente, e eu tenho vivido, questões de dificuldade de vida, em termos de muita gente da comunidade, situações de gente que não tem contador de água porque já não consegue pagar a água. Concorda com a agregação das freguesias? Eu sou, vamos lá, eu sou intérprete, sem querer cumprir nisto, mas concordo, porque estou bem quer num lado, quer no outro. Respeito o espaço geográfico em questão de uma forma idêntica. Tenho um conhecimento de um lado e do outro de uma forma que me permite abordá-lo da mesma maneira. E com a concessão da água? Serviço de água, Vamos ver. Ao nível da freguesia, eu entendo que as freguesias são os interlocutores diretos da comunidade junto... A concessão é válida para todo o Conselho? Exatamente. Só para dizer o seguinte, obviamente que tudo o que seja para baixar custos e dar possibilidade às pessoas, e eu acabei por lhe dizer que fico extremamente, eu e todos nós não podemos deixar de ficarmos sensibilizados com a questão de haver gente que hoje em dia já não consegue pagar a água, obviamente que tudo me leva a pensar que temos que arranjar uma solução, encontrar uma solução que leve a que a população possa ter acesso a um bem essencial mais barato. E essa solução passaria pela municipalização dos serviços? Confesso que não tenho um estudo e, portanto, não posso de maneira alguma adiantar para já uma ideia. Que é um problema? É um problema que tem que ser tratado rapidamente e admira-me que ao longo destes tempos tenha-se empurrado esta questão. Quais tempos? Estes últimos tempos, desde que foi feita a privatização e que não se tenha corrigido ou não se tenha levantado a público e trazido a lume esta situação, que é a gente que hoje em dia já não dispõe de meios para poder ter água, ter o fornecimento de água pública. Rui Curado da Silva, há 4 anos era candidato à Câmara Municipal da Feira da Foz. Nestas eleições autárquicas é candidato à Junta Freguesia de Barcos São Julião. O que é que o levou a mudar de rumo, reorientar a sua opção autárquica como candidato? Porque acho que a política autárquica a todos os níveis é importante, mesmo até ao nível regional, que não existe cá em Portugal, infelizmente. Eu tenho experiência de viver em países que são regionalizados, em que as coisas funcionavam muito bem a esse nível e evitavam muitos problemas a nível local que nós temos. Portanto, eu dou muita importância a esse trabalho. E a questão de estar numa lista da Junta de Freguesia tem a ver com a minha disponibilidade, com questões pessoais, que eu já manifestei pessoalmente, mas não vou dizer aqui, que me fizeram com que esta fosse a opção mais razoável para a minha participação na lista. Relativamente ao diagnóstico que faz desta mega freguesia, o que é que prescreve para solucionar os problemas que, entretanto, certamente já terá identificado? Os problemas que identifiquei, é isso que... Pronto. Okay. E as soluções que advoga, que preconiza? Okay. Há aqui um problema que não foi falado, que eu acho que é muito importante, sobretudo agora que passamos por uma época de incêndios, que agora, com o arrefecer do tempo, passa a ser um problema que é menos importante. Porque nós temos, numa junta de freguesia, uma das competências das juntas de freguesia é trabalhar com a proteção civil. E nesse trabalho com a proteção civil, eu creio que ainda não estamos a um nível que eu considero aceitável. A Serra da Boa Viagem tem uma série de armadilhas que permitem que haja um fogo com alguma facilidade. E quando digo um fogo, estou a falar de um fogo de origem natural, ou de um descuido, ou então de alguém que vai lá pôr uma fagulha para queimar um terreno com outros interesses. Eu julgo que não é aceitável o estado em que está a Serra da Boa Viagem, porque existem zonas onde há uma concentração de madeira e de detritos que são facilmente inflamáveis. Eu julgo que é preciso fazer um trabalho ainda grande a esse nível, até atingirmos um nível aceitável. E eu sou defensor de uma coisa, porque vi isso na minha passagem por outros países da Europa, que até eram mais frescos do que Portugal,
vi que nesses países, na altura em que havia mais dias de calor, mais semanas de calor, se fechavam certas zonas ou porque havia um potencial de haver ali um incêndio maior, ou porque aquela zona ainda não estava cuidada e não tinham tido tempo de limpar essa zona. Então fechavam essa zona ao público, as pessoas não podiam frequentar aquela zona durante aquelas semanas em que estava muito calor. Eu julgo que aqui na Serra da Boa Viagem, naquelas zonas em que ainda não limpámos... O que é que a Junta pode fazer? Dialogar com a Câmara e com a Proteção Civil, e com a Proteção Civil sensibilizar... Para fazer mais prevenção, mais prevenção. Relativamente, pronto, esse é um problema que identificou mais algum? Sim, sim. Há problemas sociais também dos transportes públicos, da água e outros problemas. Identificou algum problema de ordem prática que possa ser resolvido pela Junta? Sim, há a questão dos parques infantis. A questão dos parques infantis é da competência da Junta, e o que se nota é que há alguma degradação nos parques infantis, estou a falar de São Julião e de Boarcos, e esse é um trabalho direto que a Junta de Freguesia pode fazer. E depois, deixa-me dizer uma coisa, eu falei há bocado a questão dos fundos europeus. Esse também é um trabalho que as juntas de freguesia têm a obrigação de fazer, porque esses fundos europeus não são só para as câmaras, ou para as grandes empresas, ou para os países. Esses fundos europeus também são para organizações regionais e para organizações a nível das freguesias. O que é preciso é que os atores trabalhem todos em conjunto. E há muito pouco hábito das freguesias terem iniciativas a esse nível. E nós temos uma série de ideias sobre fundos europeus, há fundos europeus muito concretos que podem ser aplicados aqui na nossa freguesia. Temos ideias muito concretas de coisas que podemos concorrer. Não quer dizer que vamos ganhar. E a freguesia tem capacidade financeira para contribuir com a sua taxa de esforço? A freguesia tem, agora no total, não sei se nos vão cortar, não sei se nos vão dar a soma das duas partes, que dá para aí 180 mil euros. Vão dar mais 15% de prémio pela extensão das freguesias. É esse prémio, mas depois a gente não sabe se vai haver mais cortes em função das austeridades. É uma questão analisar isso. Mas esses concursos europeus já têm isso previsto. Sabem que uma freguesia não pode entrar com 1 milhão de euros. Tem este tipo de orçamentos, São Julião tinha à volta de 100 mil euros, Boarcos à volta de 80 mil, era à volta disso. Sabem perfeitamente que esse é o nível de esforço que eles podem empregar nesse tipo de obras. Muito bem, vamos então à segunda ronda de perguntas. José Esteves, é inevitável continuarmos, e é óbvio que esta introdução é para todos os candidatos, continuarmos a falar da nova freguesia, da nova estrutura. E onde é que vai ficar a sede? Onde é que propõe que fique a sede da nova freguesia? Boa pergunta. É? Boa pergunta. Muito bem, então a nossa intenção, uma boa resposta a todos os candidatos. E muito rápida e curta, a nossa posição, quando ganharmos a freguesia, porque vamos ganhar, não tenho dúvidas nenhumas, até pelo trabalho apresentado, é que ficarão as duas casas abertas, porque para mim não faz sentido uma pessoa que viva no bairro da Berra Vista ter que ir tratar de assuntos a Boarcos, como não faz sentido o pessoal do Cabo Mondego vir tratar de assuntos à Figueira. O Presidente da Junta não é omnipresente, não tem o dom da liquidade, portanto vai ter determinados dias da semana para atender em São Julião e outros em Boarcos. A nossa equipa está organizada de tal forma para superar essa situação. Não sou um Presidente, e aqui vão me desculpar, e não é piada, que vai dar meio-dia do seu mês para trabalhar em prol da Junta. Vou estar atento, das 8 à meia-noite, se for preciso, e de que forma for, para resolver os assuntos da freguesia. Então a freguesia vai ter duas sedes, é isso? As atuais instalações de São Julião e de Boarcos. Exatamente. Com atendimento ao público. Eu pergunto-lhe, o Presidente vai atender os munícipes, os fregueses, claro. Aonde? O Presidente vai atender os seus munícipes nos sítios onde for solicitado. No entanto, e estamos à beira de um clique, de um telefonema. Como eu sou um Presidente que vou estar a tempo inteiro e atento aos problemas dos fregueses, em 2, 3 minutos eu resolvo o problema e estou a atendê-los. Carlos Tenreiro, o que é que propõe para a sede desta nova autarquia, desta nova junta? Obviamente que a abordagem terá que ser também nesse sentido, como disse o Zé Esteves. Claro que se trata esta união, tem que se tomar em consideração os hábitos e os costumes das pessoas. A comunidade de São Julião é uma comunidade muito grande e, portanto, não faria sentido exigir dessa população uma deslocação a Boarcos para tratar daquilo que os leva a uma junta, a ir a uma junta de freguesia.
Assim como os de Buarcos também não faria sentido trazê-los aqui à cidade da Figueira da Foz. Por isso, quanto a isso, estamos devidamente em sintonia. Agora, aqui uma questão, não sei, porque o Zé Esteves falou da questão do meio-dia dado à Junta de Freguesia, não é um meio-dia dado à Junta de Freguesia. É que eu, enquanto candidato, entendi que, dado o estado de degradação, de sujidade, de falta de preservação destas duas freguesias, entendi que deveria dar o meu contributo para a limpeza da freguesia. E então disse simplesmente isto e assumo. É que me vou inscrever nos serviços da Câmara de Limpeza da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Não é nada inédito. O Presidente da Câmara de Cascais faz isso. Não sei qual é o horário que tem, faz isso. E vai aos serviços da Câmara da Figueira da Foz, em bolsa de voluntariado. Tem que se fazer um protocolo, tem que se fazer um seguro de acidentes pessoais, receber a comunidade, para a comunidade também ajudar a limpeza. Porque Mas isto é uma é questão o complicada. candidato, se for presidente, que vai fazer isso? Sim, assumidamente, está no meu programa eleitoral. Vai assumidamente. ajudar a limpar a rua. Todos os meses vou dar uma ideia. Faço a mesma pergunta. Não é para a Junta de Freguesia, é para a Junta de Freguesia, como eu nunca... Só para... Mas sobre Desculpe. a disponibilidade de tempo para a Junta falaremos mais à frente. Ok. Relativamente à sede, já disse que mantém as atuais instalações e, se for eleito Presidente, desdobrar-se-á entre as Com duas certeza. instalações para Só atender assim, os só assim pode ser entendida esta gestão. Rui Corrado da Silva subscreve esta solução dos dois candidatos, do PS, Parece-me José que é uma- Esteves e do Somos Figueira, acho que Carlos Ferreira. já falámos todos, nunca falámos em conjunto, mas já falámos entre as várias candidaturas sobre esse problema e parece uma solução razoável. Se houver alguma imposição de fazer uma sede num local, tem que ser uma sede num ponto central, obviamente, que esteja a meio caminho. E se houver essa possibilidade de fazer uma nova sede, que eu julgo que não existe, e se colocar esse problema, se calhar uma consulta pública também não seria uma má ideia. As pessoas preferem responder à solução que preferem. Mas julgo que parece a solução mais razoável. Acho que a roda não está para inventar neste problema. Carlos Batista, o que é que propõe para a Junta desta nova freguesia? Parece que neste ponto estamos, de facto, em sintonia. Aliás, no nosso programa que apresentamos às populações, está clarinho aqui nisto. A gente diz: manutenção dos serviços de proximidade, assegurando a continuidade do atendimento prestado, nomeadamente das instalações São João e Buarque. E acrescentamos aqui ainda mais, assim como a manutenção dos postos de trabalho das pessoas que lá trabalham nas duas. Mas isso recorda a lei. Vamos ver. Agora, eu colocava aqui a questão, ali como o Rui colocou, é isto. Nós, de facto, defendemos isto. Mas eu também não sei, não tenho conhecimento da lei, e aliás é preciso também dizer que isto é decisão, pode ser proposta nossa, mas isto é decisão da Assembleia de Freguesia que decide, por maioria, por onde é que vai a sede. Os candidatos teriam esse local. Exatamente, e eu referi isso. Agora, não pensamos é que é o Presidente da Junta que vai decidir onde é que é, não é? É a Assembleia de Freguesia que vai decidir onde é que é a Junta. Agora, isto é uma solução que me parece razoável, mas as duas instalações, mas se a lei nos obrigar a que haja de facto uma sede, que eu se calhar até acredito que sim, porque não estou a ver para onde é que vai, por exemplo, numa hipótese, para onde é que vai a correspondência? Vai para a sede A, vai para a sede B, ou tem que ir para a sede, não é? Tem que haver uma sede. Agora aí é que me parece que eu estou de acordo com o Rui, onde deve-se fazer uma consulta. Um referendo? Um referendo, não tenho medo nenhum disso. Um referendo à população dos dois locais da freguesia, para ver, de facto, para definir, isto é, se a lei obrigar, aqui, de facto, a pergunta que se segue é para o José Esteves, aliás, para o Carlos Ferreira, e a pergunta que lhe coloca é a seguinte: já falámos aqui da sede da nova junta, da nova freguesia, da junta, da sede da junta da nova freguesia, e agora pergunto-lhes o que é que propõem para a transferência de competências da Câmara para a junta. Falamos, por exemplo, da gestão dos cemitérios, da gestão dos mercados, dos espaços públicos, dos espaços verdes. O que é que o candidato da coligação Somos Figueira
defende que a Câmara deve, que competências é que a Câmara deve transferir para a Junta? Muito bem. Essa questão é uma questão que, obviamente, carece de perceber com quem é que se vai trabalhar. Efetivamente, no nosso caso, e se formos trabalhar como pretendemos e assim desejamos e esperamos que seja, com a candidatura de Miguel Almeida à Câmara Municipal da Figueira da Foz, temos já em mente a possibilidade de encetar determinados contactos para transferências de competências, designadamente ao nível dos cemitérios, quer na freguesia, quer de outra. Mas em todo caso eu queria... Ou seja, os cemitérios de Buarcos já estão sob a alçada da Junta. Da Junta. Então pretende também pôr os dois da Figueira da Foz de São Julião? Os da Figueira, de São Julião. Também estaria em questão outro tipo de receitas, mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, é uma questão que ainda não está definitivamente estudada e previamente definida, mas há aqui uma situação. A Junta da Freguesia, de uma ou duas, ou terá competências próprias para determinada situação e então ela aí atuará nas suas funções, ou então essas competências estarão com a Câmara e a Junta terá que fazer com que a Câmara intervenha e seja também atempada nos seus desempenhos. Portanto, essa questão para nós não se põe saber se as competências estão de um lado ou estão do outro. A nós o que nos interessa é que o trabalho seja feito. Isso é que é o mais importante. E, portanto, se as competências forem da Câmara, a Junta terá que estar no terreno, pronta para ir ser o interlocutor da comunidade e pedir à Câmara para atuar. Se as competências estiverem na Junta, obviamente que a Junta dispõe dos meios para atuar. E é por aí. Em questão das receitas, também já vimos que as receitas não são assim, valores tão acrescidos que possam influenciar... Mas não são negligenciáveis. Jamais. E, portanto... E os mercados? É como eu digo, não tenho neste momento, nem eu nem a minha equipa, não temos nada em mente. Teremos que nos sentar... Mas já disse que os cemitérios que passariam... Essa foi uma questão que efetivamente já foi aflorada. As restantes, obviamente, que depois à mesa teremos que tomar... Rui Corrado da Silva, conhecendo como já ficou aqui patente o seu ímpeto regionalista e descentralizador, posso presumir que defende que todas as transferências que possam ser feitas pela Câmara para a Junta devem efetivamente ser aplicadas? Competências, claro. Eu julgo que a lei atual não está de acordo com os tempos. Eu julgo que há mais competências que devem ir para as juntas. Obviamente, isso também tem que depois ter um reflexo no orçamento. Até porque existem uma série de experiências a nível da Europa, de cidades, que têm divisões que são muito parecidas com as nossas freguesias. Por exemplo, nos países francófonos, eles têm aquela divisão que chamam MRI, e isso são, se olharmos para a dimensão dessas zonas administrativas, são de uma dimensão parecida com as nossas freguesias. E eles têm muito mais competências, têm quase as competências de uma Câmara Municipal. Portanto, eu sou a favor de que haja maior transferência para as freguesias da Câmara Municipal, mas nós ainda temos uma estrutura muito hierarquizada e vejo esse processo ainda muito longo e não é uma coisa que se possa fazer de um momento para o outro. Eu achei que há pontos que podiam passar rapidamente para as juntas de freguesia e que têm a ver mais com as questões ambientais, como é o caso, depois que eu falei há pouco da Serra. A lei prevê que a junta de freguesia tenha parcerias com a Proteção Civil e que faça parcerias também para administrar as zonas verdes com a Câmara Municipal, mas eu acho que neste âmbito deveriam passar mais atribuições para as juntas de freguesias. Obviamente que isso tem que ter uma consequência no orçamento. E depois, há outra questão que é a reabilitação urbana. Eu acho que a junta de freguesia também devia ter mais competências nessa área. Não devia resolver tudo sozinha, obviamente, mas devia ter um papel mais ativo nessa área. E depois há aqui outra questão que eu já apresentei aqui, que o Bloco apresenta praticamente a nível de todo o país, que é a questão da democracia participativa. Isso muda muito, figura a apresentação daqueles grandes projetos, principalmente aqueles projetos com muita ambição de construção, de grandes volumes construtivos, passar a Junta de Freguesia a ser responsável por organizar uma consulta local para se aprovar ou não o projeto, trabalhar para que haja uma comissão que depois acompanhe a implementação do projeto, se ele for aprovado, e isso muda muito em termos de competências, quer da freguesia e, para nós, mais importante, também do poder dos cidadãos, porque hoje em dia nós sabemos que existe muito este discurso
antipolítica, antipartidos, é uma oportunidade que os cidadãos têm para participar e para contactar diretamente com as pessoas eleitas, para as pessoas eleitas também se habituarem a contactar com os cidadãos e haver aqui melhor nivelamento da linguagem. Obrigado. Carlos Batista, que transferências, que competências é que devem ser transferidas da Câmara para a Junta do Arco de São João? Não, é daquelas que me assalta agora de repente, já foram aqui colocadas, nomeadamente os cemitérios, eu acho que sim, que deve passar para as juntas, tal e qual o exemplo que está. Não faz sentido o cemitério de Arcos, que agora pertence à Junta de Arcos e da Figueira pertencia à Câmara, portanto isso não faz sentido. Eu penso que devem os dois passar a pertencer à freguesia. Mas a Câmara também pode entender que os 4 podem passar para a Câmara. Podemos sentar a uma mesa e discutir isso com a Câmara, não é? Porque eu quando falo isto, não é só encargos para a freguesia, tem que vir acompanhada das respectivas verbas para a manutenção destes equipamentos. Porque eu a seguir aos cemitérios digo também os mercados. Mas defende que os mercados também devem passar para a administração da Junta. E com o acompanhamento das verbas respectivas para conseguir isto. Outro lado. Quando fala em verbas respectivas, fala das taxas? Das taxas, em que tem que haver, tem que haver possibilidades e formas de fazer a compensação, porque é uma nova entidade que vai tomar posse de um novo equipamento que vai ter custos. E estes custos têm que ser custeados por alguém, senão fica a Câmara com eles e trata lá Para o candidato Carlos Batista, mercados e cemitérios. Sim, senhor. E a gestão dos espaços públicos. Exatamente, é isso que eu ia falar a seguir. E a gestão dos espaços públicos, eu também sou da opinião de que deve ser gerido pela freguesia. E eu dava 2 exemplos muito rápidos da má gestão dos espaços verdes. Mas que seja mesmo muito rápido. Porque sim, vou dar 2 exemplos. Tempo utilizado Vou dar dois exemplos. Um num local que é Boarques e outro num local que é Figueira. Um é a degradação daquele jardim municipal que temos ali e o desastre que fizeram naquele jardim. Não conheço ninguém na Figueira da Foz que não critique a forma como aquele jardim foi remodelado de uma forma péssima. Por outro, isto é por gestão da Câmara e que deu, por sua vez, a um privado o tratamento daquilo. Outro é em Boarques, ali na zona, no jardim em frente aos carros direitos, nomeadamente mais aquela parte ali em frente ao Pena Branca, aquela relva está completamente degradada. Eu já chamei a atenção disso a alguém e até me disseram que não era... Dr. Fernando Traqueia. Exatamente. Até me disseram que não era... Eu estava a tentar culpar o Zé Esteves, como Presidente da Junta, como é óbvio, e disseram-me a mim, o Zé o dirá aqui, que isso é gestão do município e com uma empresa também privada. Portanto, isto é a prova... Carlos Batista, deixe-me lembrar que já teve... Pronto, é que eu tinha aqui mais 2 coisas para dizer. E depois pode não ter tempo para responder às outras questões. Pronto, está bem. Eu posso lhe dar parte do meu tempo. Não se aceita esse tipo de perguntas neste fórum. José Esteves... Mas deixa-me só dizer 2 coisas importantes. Para além da transferência de competências, eu penso que há 2 coisas fundamentais que a Junta deve ser ouvida. No tratamento do trânsito nas 2 localidades, a Junta... É incompreensível que a Junta não tenha que ser ouvida. E outra questão é dos transportes. Dos transportes. Volta novamente aos transportes. José Esteves ainda é o Presidente em exercício e sabe melhor de qualquer um dos outros candidatos como funcionam as competências e também os direitos e os deveres, não é? As competências transferidas e os respectivos meios financeiros e recursos humanos para poder executá-las. O que é que defende agora para esta nova freguesia? Os cemitérios, por exemplo, e os mercados devem passar para a alçada da Junta ou devem manter-se tal como está? Vamos lá ver aqui uma coisa. Por aquilo que foi dito anteriormente pelos respectivos candidatos, eu estou a ver que vamos deixar de ter juntas e para passar a ter câmaras. Aquilo que eu defendo
Primeiro tenho que falar com o meu executivo, que vai ser eleito, para fazer uma análise mais concreta da situação. Até porque, como vocês sabem, eu tenho na minha equipa a doutora Isabel Cardoso, que dá lições de gestão. Disso percebe ela. Basta dizer que vamos aproveitar a sua experiência, porque ela foi uma pessoa, ainda faz parte do Executivo, mas que teve o pelouro das finanças e que ajudou a pagar a dívida desta Câmara. Isso, portanto, e qual será o papel dela relativamente à questão que lhe coloquei? Então? o papel dela é que ela nos aconselhará a melhor maneira. E ainda não aconselhou, ainda não abordaram esse assunto. Isso agora não lhe vou dizer. Obviamente que não vou dizer. Mas o que é que você defende então como candidato? Eu, como candidato, para já, como está a situação, desde que os prazos e os timings sejam cumpridos, como está, não me desagrada. Portanto, os cemitérios de São Julião continuam com a Câmara, Mas- os mercados também, é assim? Eu não falei em mercados. Mas eu Eu não perguntei tenho nenhum mercados e mercado. cemitérios. Eu não tenho nenhum mercado. Pois, por isso é que Para eu já. digo, se os dois cemitérios de São Julião e os dois mercados, o de Buarques e o de São Julião, se continuam com a Câmara, é isso que eu defendo? Eu defendo uma posição que seja viável e execuível. E para isso eu preciso de reunir com a minha equipa, preciso de reunir com a doutora Isabel Cardoso, que é uma pessoa que percebe de finanças, para não criar aqui um grande elefante branco. Já respondeu a esta pergunta. Vamos falar de um assunto que preocupa não só os habitantes de Buarques, mas também os habitantes de São Julião e todo o Conselho, e por que não dizer também quem visita este Conselho, que é a Vala de Buarques. Desculpe. A Vala de Buarques, a céu aberto e não raras vezes com um cheiro nauseabundo e condições ambientais que têm indignado bastantes habitantes do Conselho. Carlos Batista, o que é que defende para aquele, peço desculpa, Rui Corrado da Silva, o que é que defende para aquele problema ambiental? Há quem defenda o emanilhamento, ou seja, que a água deve correr por manilhas e ser tapada. Há quem defenda ali uma retenção, criar ali um lago, o que é que defende? Mas essa é a solução que foi adotada ali no Vale do Galante, quer dizer, ali muitos tubos a esconder um curso de água que depois passa ali por baixo do edifício do Galante, a gente não percebe muito bem o que é que se passa lá por baixo. Eu já falei com arquitetos, Isso é outra eles não Vala. sabem Não é como é essa que a água lá Vala, passa. não é essa Vala. Eu sei que não é É essa, outra a mas norte. eu só estou a dar um exemplo do que já foi feito aqui, o que é que já foi mal feito aqui na freguesia. As nossas propostas, normalmente, para esse tipo de espaços naturais, tem que ter sempre duas componentes. Uma é não esquecer que aquilo é um espaço, apesar de tudo, urbano. Não é? Aquilo tem ali uma ribeira, a água vem de algum lado, não se pode estar ali a pôr obstáculos e esquecer o problema, ou entubar aquilo e esquecer o problema. E tem que se tratar as coisas de uma maneira, pensar que ele está no espaço urbano e que é uma coisa natural, apesar de tudo. E há soluções muito engraçadas para esse tipo de problemas, que é deixar esse tipo de espaços, quando envolvente na zona da vala tem uma componente mais natural, não tem muito betão à volta, não tem muitas casas, que é deixar crescer a vegetação natural dessa zona. E deixar crescer a vegetação natural dessa zona não é deixar aquilo ao abandono, são duas coisas diferentes. Os alemães têm muito esse conceito de deixar crescer a vegetação natural da zona, não estar ali a fazer Temos de relvas. ser céleres nas respostas. Mas é porque- isso, nas zonas em o que há a tempo- possibilidade daquilo ter um cariz mais natural, deixar a vegetação natural e enfatizando que é não deixar aquilo ao abandono, não deixar aquilo sujo e crescerem lá outras coisas parasitas. E nas zonas onde não há outra hipótese, aí tem que ser estudadas sempre soluções em que a água não seja impedida de circular. O que é importante nas zonas urbanas é que, se não há outra hipótese, que não seja entubar a água sendo entubada tem que circular o mais rapidamente possível para não criar inundações. Carlos Senreiro, o que é que propõe para aquele problema ambiental? Sou eu? Não, Sim, pois. mas continua. Está bem, pronto. Não, desculpe, Não, como não. pensei que a regra era... Não, mas Está bem. a regra é falar Ora em todos bem, agora. sim senhora, então é assim, são questões em termos de abordagem técnica complexas. Diria que ultrapassa, obviamente, a competência da Junta de Freguesia. O que eu entendo aqui, e é primordial, é que a Junta de Freguesia seja interventiva junto das entidades que têm competência para resolver em concreto o problema. E, portanto, não podemos ter uma Junta de Freguesia passiva.
Isso é que é muito importante. Não estou a fazer crítica nenhuma aqui a ninguém. Estou a dizer, perante um problema como é a Vala de Barcos, esse Presidente de Junta tem que ir ter com as entidades que têm mais capacidade para resolver o problema e não os pode largar até que a situação seja encontrada. Essa é que é a perspectiva de uma Junta de Freguesia. Mas conhece que aquele é um problema ambiental que hoje... Obviamente, e como bem eu disse, não é? Tem dias que, quer dizer, não se consegue estar ali naquele local. Carlos Batista, o que é que propõe? Eu diria que subscrevia a última intervenção do Terreiro. Mas acrescentava o seguinte, é que é essa vala que o J. Alves se refere, eu referia também a vala do Galante e também a vala das Abadias, em qualquer uma delas estão num estado degradante. Agora partilho da ideia do Terreiro de que, é também em parte do Rui, em que, de facto, aquilo é uma questão técnica complicada, em que deve, efetivamente, arranjarmos técnica. É preciso ter vontade política para o fazer. E quem é que vai fazer? Eu penso que aqui, de facto, cabe à Câmara, ao município, arcar com essa obra. Não é? O José Esteves, enquanto Presidente da Junta, denunciou, não raras vezes, aquela situação. No entanto, ela mantém-se. O que é que defende para que aquele problema seja resolvido de uma vez por todas? Acha que agora, com São Julião agregado a Buarcos, que tem mais peso político para poder resolver esse e outros problemas, mas nomeadamente este? Não só essa bala. Sabe quantas balas Buarcos tem? Se calhar nenhum dos candidatos sabe quantas tem. Essa agora. É, não? Sabe quantas vezes andei muitas vezes, 2, 3 horas da manhã, pela praia, por causa do efeito da descarga de balas? Sabe que eu, assim que tomei posse, em novembro, na primeira cheia que houve em Buarcos, eu ia morrendo nessa bala. E a partir daí, acho que é injusto dizer... Mas tem sido aquela bala que tem prestado mais atenção. Exato. E o Jota sabe disso. Eu, por essa bala, tenho lutado até a exaustão. Denuncio todas as situações. Não posso ir além de... Não posso... Se tivesse a solução em mim, já estava resolvida há muito tempo. Eu entrava por aqui, por aqui não, ali ao lado, pelas escadas da Câmara, e se calhar algumas pessoas já não me podiam ver. Há testemunhas disso. Lutei para que aquela bala tivesse... Qual é a proposta para resolver aquele problema? Eu pergunto qual é a solução e a forma como se deve fazer. Não sou técnico. Eu entendo é que realmente aquilo não pode existir ali uma cidade, uma praia que se quer. Tanto pronta para receber os turistas, aquela solução tem. Mas, entretanto, temos que reconhecer que ela melhorou. Melhorou e muito. Com o combate aos efluentes clandestinos... Sim, foi feita. Dizer que não se fez nada é injusto. Carlos Batista, agora começo a ronda ao contrário. A animação de verão na Figueira da Foz, tendo em conta a nova freguesia. Buarcos tem as suas próprias iniciativas de animação turística, a Figueira da Foz tem as suas iniciativas que são organizadas pela Câmara, têm sido organizadas pela Câmara. Defende que a nova Junta deve organizar nas duas freguesias, se assim podemos chamar, de São Julião e de Buarcos, a animação de verão, ou deve continuar como está? Uma questão de coerência, como o executivo eleito, o órgão eleito é Figueira de Buarcos, mas tem coerência, não faz sentido nenhum que desenvolva uma atividade num sítio e no outro local não faz sentido nenhum. Parece-me a mim, ou faz em todos ou não faz em nenhum. Mas o que é que deve ser a Junta ou a Câmara a tomar conta desses gigantes? Eu penso que deve haver um entendimento com a Câmara e com a Junta a fim de elaborar um programa anual e não só aquela questão sazonal, de forma a que haja um equilíbrio e um entendimento entre as partes. Essa é a posição que nós temos. José Esteves, que posição é que defende? Aquela que tem defendido sempre. Ou seja? Animação para que haja turistas, para que haja restaurantes que não fechem e, como disse há bocado... Mas quem é que deve organizá-la? Até agora temos tido nós. Em Buarcos. Em Buarcos. Mas a partir de agora, aquilo, de setembro... Sempre com a preocupação, há pouco referiram aqui a título de brincadeira, que eu que sou poupado, até no tempo de antena, eu poupei.
E nunca farei nada pondo em risco as finanças da Junta. Já que eu disse, mas quem é que deve organizar a animação de verão? A partir do dia 29 de setembro. Depois veremos o quê? Agora, o que eu quero é estender à Figueira aquilo que temos feito em Buarques, a forma como encontraremos a solução no tempo adequado. Carlos Tenreiro, deve ser a Junta ou deve ser a Câmara? Em primeiro lugar, dizer que a Junta, neste aspecto, tem um papel muito importante, obviamente. Porquê? Porque melhor que ninguém vai de encontro aos anseios de uma comunidade e, portanto, poderá também ela ter uma palavra muito ativa nesta questão da animação. Obviamente que se conseguimos conjugar esforços da Junta e esforços da Câmara Municipal, pois aí temos o pleno e aí temos efetivamente uma agenda de animação que ultrapassa tudo aquilo que poderia ser supostamente entendido com duas entidades a trabalhar de forma distinta. Rui Corrado da Silva, quem é que deve organizar a animação? Isso depende não só de verão, mas também de outras datas emblemáticas para o Conselho. Dos orçamentos também do que se quer realizar. E se forem festas, digamos, de uma grande dimensão, obviamente que a Câmara tem que estar sempre, tem que ter o papel de coordenador, pelo menos. Mas há uma coisa muito importante que eu quero dizer sobre isto, que é o seguinte. Existem algumas disfuncionalidades aqui em Buarques, São Julião, em relação a pequenas festas, a pequenos músicos que vêm tocar e pequenas animações de rua, depois o trabalho que fazem também as associações. E, às vezes, as associações, as coletividades estão a concorrer com essas pequenas animações de rua, que é tudo coisas positivas. Agora, e é aí que as freguesias têm um papel muito importante, de coordenar isso a um nível mais local, porque isso a Câmara tem mais dificuldade de ver quem é que está a tocar naquele projeto naquele momento. Portanto, deve existir uma articulação entre exatamente, as juntas e aí a Junta de Freguesia tem um papel mais importante. Cumprir com o seu Agora, papel. a parte dos orçamentos deve ser a Câmara, principalmente para... Vou fazer-lhes agora uma pergunta. Podemos começar pelo José Esteves. E se o próximo Executivo, se presidir ao próximo Executivo sem maioria absoluta, como aconteceu na Assembleia de Freguesia, como aconteceu neste último, com quem é que quer entender-se? É só tempo, trataremos do assunto. O candidato está a remeter muitos assuntos para o futuro. Não posso estar de outra forma. Não sou o Roque Santeiro. Carlos Batista, se for eleito Presidente da Junta sem maioria absoluta, o que é que propõe para viabilizar a gestão da freguesia? Com certeza que não vamos entender, depois das eleições, dos resultados das eleições, entendemos ver quem é que está mais perto das nossas propostas. De outra forma... E pelo que viu até aqui, quem é que está mais perto? Não sei, não foi muito claro ver quem é que está mais perto. Para mim não foi muito claro, não saio daqui com a ideia de que estou mais perto daquele ou daquele outro. E o Rui Corrado da Silva, coloque a mesma questão. Não, isso é uma questão que eu referi na apresentação da nossa candidatura, que é o seguinte. Não diga nada a ele. Nós vemos com muito bons olhos, por exemplo, o que se passou no Funchal. O Funchal é uma coligação de esquerda que envolve muitos partidos, alguns partidos também que são um bocado folclóricos, mas na questão do Funchal aquilo justifica-se mesmo haver essa coligação forte contra aquela pessoa. E nós temos na nossa lista aqui na São Julião Buarques, estamos um bocado nesse espírito, de fazer pontos dentro, obviamente, de linhas programáticas em que nós não nos reconhecemos, em que não haja conflitos entre os vários intervenientes. Agora, o que nós vemos é que, em relação ao PSD, e foi curioso ouvir o Carlos Tenreiro aqui a falar que ele, de facto, esteve aliado, e ainda bem que esteve, do processo de fusão das freguesias, que foi um processo, quanto a nós, que foi uma golpada aqui de alguns elementos do PSD local para diluir o poder do PS de Buarques em São Julião, que é mais urbano. Respondendo à pergunta. E acabando de responder a isso, portanto, nós estamos muito virados para o PSD, obviamente, com todo o respeito que tenho pelo Carlos Tenreiro, mas é mais uma questão política. Em relação à CDU, nós sabemos que a política da CDU em todo o país foi definida em Congresso não fazer alianças com ninguém, portanto, não há hipótese nenhuma. Portanto, a CDU não poderia ser. Carlos Tenreiro. Olha, eu como tenho uma ideia... Já é candidato por uma coligação, não é? Mas e perdoar-me-ão... Poderá correr o risco de ter de fazer uma outra coligação. Perdoar-me-ão a minha franqueza e a minha maneira de estar nisto, e o que me apraz registrar aqui é que estão aqui 4 pessoas candidatas
a Junta de Freguesia, e estamos praticamente a comungar, não tenho estatística, mas estamos a comungar tantas ideias, o que demonstra que, para além de partidos e de politiquices, estão aqui homens com vontade de resolver os problemas da terra. Isso para mim é o mais importante. Para lhe dizer o seguinte, não tenho dúvidas nenhumas, fosse qual fosse o cenário, encontraríamos sempre uma solução de consenso. E só pode passar por aí. Isto não pode ser, a terra não pode ser tratada por questões de politiquices. A terra tem que ser tratada pelos homens da terra, por quem quer, de facto, que a terra progrida e evolua. Esta é a minha posição. Vamos à última pergunta, para depois passarmos ao minuto final. E foi um assunto que já aqui foi aflorado, mas superficialmente, a dedicação à Junta. Se for eleito Presidente da Junta, que tempo é que vai dedicar? Quando assumi esta candidatura, foi ponderada, e a partir de ter sido ponderada, como tudo na minha vida, é para assumir a 100%. Ou seja, passo a explicar, não abdicarei da minha atividade profissional porque quero manter a minha independência acima de tudo e não quero estar sujeito a qualquer condicionalismo partidário ou político. E, portanto, manterei a minha profissão e tenho a certeza que também conseguirei desenvolver a minha atividade em termos de Presidente de Junta de Freguesia. Chamo a atenção para este aspecto que é muito particular. Eu tenho estado a dar umas respostas telegráficas, mas sim, agora quero fazer uma questão, porque este tema pode ser importante para esclarecer as pessoas. Designadamente, em concreto, em relação à Junta de Freguesia de Arcos, até hoje, temos assistido a que todos os presidentes de junta, eles todos tenham sido pessoas com trabalho. Desde o presidente Isaac, ligado ao têxtil, desde todos o presidente... todos eles. E todos eles nunca comprometeram o seu trabalho em relação ao Executivo. Por isso, julgo que também estarei à altura para poder compartilhar na minha vida a gestão da junta em questão. Quero ressalvar, com a ajuda, obviamente, da minha equipa e de todos, que é muito importante. E o Carlos Batista? A minha disponibilidade é total, entendendo que estou na situação de reformulado. Só com uma diferença em relação aos outros candidatos, com certeza que é assim, porque é assim em todo o país. O Carlos Batista, se for eleito presidente daquela junta, não vai usufruir dos 2.200 euros, ou cerca disso, que é com o salário do funcionário. Vou entregá-lo a uma associação de municípios da CDU, que essa verba reverte para depois subsidiar juntas da CDU, ou autarquias da CDU. Fica aqui a promessa eleitoral de Carlos Batista. Rui Curado da Silva, que tempo é que tem para dedicar à Junta se for eleito Presidente? Eu queria pegar nisto que foi dito pelo Carlos Batista para dizer que o Bloco de Esquerda tem uma política muito semelhante à da CDU em relação aos eleitos. Normalmente os eleitos são pagos em função do ordenado que tenham antes. No meu caso vou ganhar menos, mas em relação ao tempo disponível, obviamente que para mim me parece essencial que seja um Presidente de Junta disponível a 100% do tempo. Para mim vai ser terrível, a minha esposa vai ficar extremamente chateada comigo, para não dizer mais, mas é esse o compromisso que tenho. Eu não vejo as coisas de outra maneira. Obviamente aqui há sempre uma margem e nessa margem eu vou estar sempre com a cabeça na minha parte da investigação, que é impossível deixar esse trabalho a 100%, mas assumo as coisas como elas são. E o candidato José Esteves, neste caso o recandidato? Minha esposa já anda chateada comigo há 4 anos, portanto eu vou fazer, aliás, eu estou a meio tempo e faço tempo inteiro. Não preciso. Mas vai assumir o tempo inteiro, se ganhar? Então, se eu já o estou a fazer, porque é que não farei? Sim, senhor. Em termos de remuneração também? Tudo na totalidade. Vamos passar então para o minuto final. Começamos então pela ordem inversa. Rui Curado da Silva, do candidato do Bloco de Esquerda. Tenho que olhar para ali, não é? Como disse inicialmente, acho que as juntas de freguesias são muito importantes, sobretudo numa altura de crise em que é preciso ter um papel de proximidade, lidar com aqueles cidadãos que estão em maior dificuldade. Creio que vai ser um desafio muito grande para nós, nos próximos 4 anos, com a fusão das freguesias, de fazer essa coordenação de uma forma mais estruturada, num espaço geográfico mais alargado, mas nestes tempos de crise é muito importante guardar esse papel de proximidade, estar muito próximo das populações, nem que seja só ter uma palavra amiga de vez em quando,
e também dar uma palavra de esperança. Não é só criticarmos o que está mal, mas também motivar as pessoas para termos um caminho comum, para irmos numa direção. E é isso a nossa vontade. Carlos Serreira. Desde já, e novamente, registar a forma elevada como decorreu o debate, as ideias que aqui foram comunicadas e que, em grande maioria, comungamos todas elas com as mesmas ideias, e dizer que, da minha parte, parece que, efetivamente, vai de encontro àquilo que eu tinha dito desde o início, é que interpreto, sem dúvida, este novo modelo de freguesia, pelas minhas ligações, quer a Buarques, quer à Figueira da Foz. Nesse sentido, também tenho uma equipa que está preparada para me ajudar a vencer este desafio, que tenho a certeza que vai ser superado e que vamos fazer com que esta grande freguesia tome outras proporções que até hoje não conseguimos fazer com que ela tomasse aquele brilho que necessita. E daí dizer que esta candidatura é certamente uma candidatura vencedora e que vai, de facto, atingir esse objetivo. José Esteves. Eu também posso dizer que esta equipa vencedora que é a minha, até porque sou uma equipa atrás de mim que tem todas as componentes para ter êxito. E mais. Falo para aquela câmara, por favor. E mais. A doutora Taíde que se cuide, porque eu, quando assumi a minha candidatura, da qual ainda disse-lhe eu, sempre que acho que as Buarques não esteja a ser devidamente compensado, eu ia morder-lhe os calcanhares. Quando ganhar as eleições, porque eu acredito na vitória, eu não vou dar descanso ao Dr. Ataíde. Eu falo do Dr. Ataíde, não falo do Miguel Almeida, porque o Dr. Ataíde vai vencer. E, portanto, é ele que se cuide, porque eu nunca deixarei de defender os interesses do Buarques de São Julião. E mais, acredito na vitória, tanto na minha vitória como na vitória do Dr. Ataíde. Carlos Batista. Também é assim, nós, a CDU e a equipa que comigo está nesta campanha e nesta atividade, estamos de facto disponíveis, tal e qual eu disse há bocado, disponíveis, totalmente disponíveis para servir as populações, e é uma coisa importante aqui que é a panagem dos eleitos da CDU, que é servirem e não se servir a eles próprios. Isto para nós é um ponto de honra, é uma bandeira e é reconhecido em todo o país por isso. Mas vou terminar já agora porque me apetece fazer duas citações. Uma delas é muito rápida, uma delas é do atual Presidente da Câmara, que dizia assim, da qual eu subscrevo, dizia assim: não contem connosco para gastar muito e mal, para deitar foguetes e andar em festejos todo o ano. O seu tempo acabou. Portanto, desculpa só... Não pode, é só um minuto, não pode, peço desculpa. Pronto. E foi assim que chegámos ao fim a este primeiro de dois debates da Figueira TV, com candidatos às juntas, neste caso, de Buarques São Julião, Carlos Batista pela CDU, José Esteves pelo PS, Carlos Senreiro pela coligação Somos Figueira e Rui Curado da Silva pelo Bloco de Esquerda. O próximo debate será com os candidatos à junta de Tavarede.